Boa noite, Aldenora. Seja bem-vinda. Muito boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque essa live ela fica gravada, então não sabemos o horário que as pessoas vão assistir. E estamos aqui para encerrar na noite desta terça-feira, 29 de março de 2022, a série Trilhos de Mediunidade, né? E hoje o nosso tema será Mediunidade, Intercâmbio entre os dois mundos. Então, meu nome é Jailson Costa e nós ficaremos aqui até as 21 horas conversando sobre esse tema, né? Então, antes de começar a nossa conversa, vamos orar e vamos então pedir a bênção de Deus para essa noite, para essa nossa noite de estudo e de reflexão. Senhor da vida, Pai de infinita bondade, justiça e misericórdia, aqui nos encontramos, Senhor, para mais uma noite de estudo, para mais uma noite de reflexão. Rogamos, Pai, que permitas que teus benfeitores espirituais possam assistir a todos nós que aqui estivermos e aqueles também que irão se conectar a essa live. E assim sendo, Senhor, em teu nome, Pai de misericórdia, em nome de Jesus e em nome de Djalma Montenegro de Farias, o patrono espiritual do Centro Espírita 9 de Outubro, é que então me sinto autorizado a dar por iniciada mais uma live do Centro Espírita 9 de Outubro. Sejam mais uma vez muito bem-vindas, muito bem-vindos. O Seno agradece a presença de cada uma das senhoras e de cada um dos senhores. Então, nesta noite nós vamos encerrar a série Nos Trilhos da Mediunidade. Nós tivemos aqui durante esse mês de março o nosso irmão Francisco Augusto, que explorou o tema Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. A nossa irmã Carla Júlia, que trabalhou o tema Exercício de Caridade. A nossa irmã Ina Santos, junto com o nosso irmão Samuel Magalhães, que trabalharam o tema Médiuns e Mediunidade. O Carlos Campetti, que trabalhou o tema Trabalho Mediúnico, Desafios e Possibilidades. E no domingo próximo passado, nós tivemos o nosso irmão Francisco de Assis Barbosa, que trabalhou o tema Mediunidade, Tarefa de Amor. E tivemos também o nosso irmão Wilton Martins, que trabalhou o tema Mediunidade, Laboratório Espiritual. E o nosso tema de hoje, como nós já dissemos, será Mediunidade, Intercâmbio entre os dois mundos. Nós sabemos que essa relação entre os dois planos, material e espiritual, ela sempre ocorreu no transcurso da humanidade. Em épocas pretéritas, né, o que nós hoje classificamos e chamamos como médiuns eram taxados de bruxos, de feiticeiros, de magos, né? E a mediunidade era encarada como se fosse algo diabólico, demoníaco. Esse era o conceito que se dava àqueles que têm uma mediunidade aflorada e que a desenvolviam. Até a Igreja Católica, que perseguiu ferozmente, né? Nós temos a Joana d'Arc, que foi queimada, né, numa fogueira, né? Ela que através da sua mediunidade deu vitória à França em diversos combates, né? Mas eu quero lhes pedir permissão de trabalhar essa nossa conversa, esse nosso encontro. Rosiane, seja bem-vinda. Boa noite, obrigado por sua presença. Sobre 3 pontos, sobre 3 sociedades.
em que trabalham essa relação entre os planos material e espiritual. Por nada, Aldenora, né? É importante, né? Tivemos esses nossos irmãos que trabalharam toda. Aliás, você foi muito feliz, né? Em colocar um texto, uma série e através dela explorar diversos temas a serem abordados com muita competência por todos os irmãos que aqui estiveram, né? E que você me dá a oportunidade de encerrar e vamos nos esforçar para encerrar de forma brilhante esse seu trabalho que você fez com tanto amor e com tanto carinho. Mas permitam-me então trabalhar esse tema, intercâmbio entre dois mundos, sobre o alicerce de 3 sociedades distintas. Interessante que isso me veio de forma de inspiração agora à noite, quando eu vinha voltando para casa, sentado no ônibus, e me veio então essa sugestão, me veio então essa inspiração de trabalhar, e que muito bem alicerçada, muito bem fundamentada essas sugestões. Então nós vamos trabalhar esse intercâmbio, né, sobre 3 sociedades, e vamos restringir, né, a nossa nação, para que a gente possa ter uma percepção de como, né, esse intercâmbio, como essa relação entre os 2 planos, ela evoluiu, ela correu em 3 pontos distintos, porque cada uma dessas sociedades ela tem uma forma de lidar com o mundo espiritual, tem uma forma de se relacionar com o mundo espiritual. A sociedade indígena, a sociedade dos nossos irmãos que são adeptos das religiões de matrizes africanas, e a sociedade espírita, aqueles que são adeptos e aqueles que são colaboradores da doutrina espírita, que nasceu em 1857, quando o Sr. Allan Kardec publicou o livro dos Espíritos. Então nós vamos fazer uma reflexão sobre essas 3 sociedades, né? Como, né, a gente vai ver que são bastante distintos essas relações, esse intercâmbio, mas que eles estão dentro exatamente do contexto, né, da percepção e da evolução espiritual de cada criatura, para ter um entendimento, para ter um conhecimento sobre essa relação que há, e que, aliás, que sempre houve entre nós que aqui estamos encarnados e os nossos irmãos do plano espiritual que estão desencarnados. Mas o que é importante a gente refletir é de que nós estamos no mundo material, mas nós estamos contidos dentro de um plano espiritual. Nós estamos cercados, como bem afirmou Paulo. Albérico Cândido, boa noite, seja bem-vindo. Como bem afirmou Paulo, nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, né? O nosso globo, o nosso planeta está envolto em toda a espiritualidade. Então nós estamos contidos dentro de um plano espiritual. Eis a principal razão e principalmente desta necessidade, e a gente só entende essa necessidade desse intercâmbio através dos conhecimentos que nós adquirimos da doutrina espírita, através dos esclarecimentos da espiritualidade que nos trouxe todo um arcabouço para que nós pudéssemos entender essas relações entre os 2 planos, as quais outrora, devido à nossa ignorância, tratávamos de bruxos, de magos, de feiticeiros, de coisas demoníacas, de coisas diabólicas. Mas nós vamos começar então na relação do primitivismo, que são os nossos indígenas, né? E o nosso país, por exemplo, nosso país é uma nação onde ocorre com maior intensidade esse intercâmbio. Porque, como eu disse, nós temos 3 sociedades distintas e que estão se relacionando com um plano espiritual, cada qual de forma bem diferente uma da outra. Mas cada qual uma delas traz um aprendizado muito importante. Cada uma delas tem toda uma assistência, tem todo um trabalho de uma espiritualidade ligada a cada uma dessas sociedades. Então a primeira sociedade é a sociedade indígena.
né, em que esse intercâmbio, como ele se dá? Ele se dá através do pajé. São assembleias fechadas, apenas os pajés e aqueles que serão iniciados na pajelança é que têm acesso. Utilizam-se, né, de uma erva, que é uma erva alucinógena. Então eles entram naquele topô e começam então a entrar num estado de êxtase, e começa então a sua relação com o plano espiritual, né? E ela se dá em outras sessões, enquanto eles saem da sua oca e vão para o pátio, nas suas danças, nos seus ritos, né, em que se relacionam, procuram estabelecer essa relação entre aqueles que são os seus antecessores, o seu antepassado, né, essa relação que eles procuram conservar daqueles entes antepassados e que procuram manter essa cultura dentro das suas, cada uma dentro das suas sociedades indígenas das mais diferentes. Então nós vamos observar de que existe todo um rito, existe todo um ritual, existe todo um trabalho organizado dentro daquela estrutura, né? E que para aquele intercâmbio se dar, ele vai se utilizar, né, principalmente de ervas, para que haja a condição de êxtase, para daí então começar então a manifestação espiritual daquele pajé ou daquele iniciante à pajelança, né? Então nós vamos ver que é algo bastante primitivo, né, nessa relação, uma relação de, vamos observar e entender de que para nós é importante essa reflexão, porque ela nos serve de aprendizado, de entendimento. Porque esse intercâmbio ele se dá nas mais diversas horas, em qualquer momento. Nós estamos restringindo a 3 sociedades distintas, porque é nessa onde, como eu disse, aonde há o maior intercâmbio, mas ela se dá também nos nossos irmãos que são católicos, nossos irmãos que são protestantes, né? Mas não vamos entrar nesse detalhe, vamos entrar exatamente dentro dessas sociedades, porque são elas, né, em que, principalmente dentro da nossa nação, como eu falei, há esse intercâmbio, essa troca entre os dois planos, material e o plano espiritual, os dois mundos bastante distintos. Então a sociedade indígena ela tem todos os seus ritos, tem toda a sua forma de conduzir esse trabalho, de como ele se dá, né, e sempre, né, sobre a autoridade do pajé. Ele é quem determina, ele é quem toma a frente de tudo, ele é o iniciador, é ele quem instrui e vai passando de gerações para gerações. Não é algo que seja fortuito, não. Apenas aqueles que são da pajelança é que poderão exatamente trabalhar nessas assembleias. E aqueles que são convidados para uma cura. Então, bastante restrita, bastante fechada. Não são todos que vão trabalhar isso, alguns. Então nós temos a segunda sociedade, que é a sociedade formada pelos nossos irmãos das religiões de matrizes africanas. Dos nossos irmãos que vieram aqui através da escravidão, né, e vieram aqui abandonados, explorados, maltratados, né, e hoje nós temos o nosso país, né, de norte a sul. Então todos esses diversas instituições relacionadas às religiões de matrizes africanas. Nós temos a Umbanda, nós temos o Candomblé, nós temos a Quimbanda, né? E vamos fazer uma reflexão exatamente como é que ocorrem, né, essas sessões, essas assembleias em que há esse intercâmbio. Então,
como é que ela ocorre? Ela ocorre a reunião dos médiuns, né? E ela começa a se dar através do quê? De cânticos, de palmas, dos atabaques, dos tambores, da música, daqueles ritmos, né? E a partir daí você começa então a ver as manifestações mediúnicas. Você vê lá diversos médios mediunizados, né? E esses irmãos que ali se fazem presentes vão se utilizar o quê? Do alcoolismo, do tabagismo, de ervas, de perfumes, de dendê, o azeite de dendê, né? Então nós vamos observar que já é uma outra forma, já é uma outra sociedade em que há ritos diferentes, o trabalho de forma são diferentes com que eles se relacionam, e é uma assembleia que é aberta. As pessoas podem chegar lá e assistir todos aqueles mediunizados lá, alguns espalhando perfume, outros com ervas lá, benzendo um, benzendo o outro, outros com o cigarro, ou um charuto, ou um cachimbo lá, dando baforado nas pessoas, né? Então, dentro desse contexto, dentro do entendimento, né? E dessa sociedade. Então nós vamos observar que aqueles médios ali estão desenvolvendo o seu trabalho, desenvolvendo a sua habilidade mediúnica, mas tudo dentro de um contexto. Alguém pode dizer, ora, não, mas não tem organização, não tem disciplina. Dentro de um contexto geral, quem olha, quem observa a olho nu, vai dizer que não. Mas dentro de um contexto espiritual, há todo um trabalho, há toda uma disciplina. Cristiane, seja bem-vinda, boa noite. Em tudo há uma disciplina. As coisas não acontecem de forma aleatória, não. São todas extremamente disciplinadas. Agora, cada um dentro da sua especificidade, né? Exatamente. Aí tem o misticismo, alegoria e tudo mais, que são relacionados, por quê? Porque são relacionados aos nossos irmãos que vieram da África e trouxeram todo o seu arcabouço, né? Toda a sua religiosidade, todo o seu entendimento das suas relações, né? Então, a compreensão sobre esses irmãos que vieram e o que nós vamos entender do seu trabalho, né? Dos seus batuques, dos seus lamentos, das suas oferendas e tudo mais. Então vamos ver que são outra forma de se relacionar com o plano espiritual, e que se expandiu no nosso país, né? Então observamos em cada uma você tem todos os seus ritos, misticismo, músicas, você tem todo um contexto que leva exatamente ao desenvolvimento de cada uma das assembleias de forma bastante particular. E nós chegamos então dentro da doutrina espírita. Então, nós vamos observar que a doutrina espírita, ela muda o contexto, a forma de como essas assembleias devem ser realizadas, porque ela vai trazer dentro da sua organização a disciplina, o estudo, o comprometimento, a responsabilidade. Então já não há mais dentro das assembleias em que são realizadas as reuniões mediúnicas, né, utilização de qualquer tipo de cântico, de ritos, né, utilização de qualquer tipo de erva, de droga ou qualquer outro apetrecho. Não. Ela é baseada, primeiro, dentro do estudo da responsabilidade que cada médium precisa ter. E o seu Allan Kardec, ele teve exatamente todo o cuidado particular nessa instrução, nessa orientação. Por isso que um tópico exatamente é
a instrução, para que haja a compreensão, o entendimento do porquê. Porque a preocupação do Sr. Kardec nessas relações que são estabelecidas é entendermos o porquê. Qual o objetivo nesse intercâmbio entre os dois planos? Por que as reuniões mediúnicas? E dentro da doutrina espírita nós temos uma reunião, 2 tipos de reuniões mediúnicas. Uma, trabalhar especificamente os casos de obsessões. Então, a doutrina espírita traz nessa relação entre nós, que aqui nos encontramos dentro de um plano material, e os nossos irmãos dentro do plano espiritual, um intercâmbio de aprendizado, um intercâmbio de uma relação de harmonia, de entendimento, de nós compreendermos de que nós somos, hoje, criaturas encarnadas. Amanhã poderemos estar desencarnados, fazendo parte do mundo espiritual. E podemos ser convocados para trabalhar dentro de uma assembleia, dentro de uma reunião mediúnica, em qualquer instituição, ou até mesmo a nossa. Como é que nós vamos então nos apresentar? O que é que nós vamos ofertar, oferecer a essa assembleia? Então, vamos entender de que a preocupação do Sr. Kardec não era tão somente a reunião, o intercâmbio, o relacionamento, mas acima de tudo o aprendizado. Isso é o que é mais importante que a doutrina espírita traz. O aprendizado nosso e aquilo que nós estamos levando de aprendizado e entendimento para os nossos irmãos que vêm em cada uma das reuniões. Aqueles também que vêm dentro das reuniões são desobsessões, que exigem às vezes muito trabalho de quem está dialogando, de quem está conversando, porque tem espíritos extremamente reticentes a isso. Exatamente, Adenora. Então o fundamento está dentro do preceito de Jesus. Amai-vos uns aos outros. Dentro desse preceito de amar uns aos outros. Exatamente, Adenor. Então, qual é a preocupação do Sr. Kardec? Como eu disse, disciplina, estudo, comprometimento, responsabilidade. É preciso ter responsabilidade com o trabalho mediúnico. É preciso ter responsabilidade na hora em que você vai para uma reunião mediúnica, em que esse intercâmbio precisa ser um intercâmbio em que haja entre o espírito encarnado e o espírito desencarnado que vai se comunicar uma perfeita harmonia, sintonia, em que ambos sintam-se bem. Em que ambos sintam-se bem, em que ambos possam obter ensinamentos grandiosos, porque nós estamos aqui como os aprendizes. Ninguém aqui está como mestre, doutor, professor, catedrático, não, aprendizes. Criaturas extremamente endividadas com a justiça divina. E se Deus nos concede a oportunidade através da mediunidade, seja em que plano for, da mediunidade, então que nós possamos ter exatamente a responsabilidade, a educação. E a doutrina espírita, dentro desse ponto de educação, é exatamente que ela vai trazer de riqueza para quem tem a mediunidade, que precisa ser primeiro conhecida. Eu preciso conhecer. É necessário que se conheça o que é mediunidade. É necessário que se eduque a mediunidade, discipline a mediunidade. Mas o médium só vai saber conhecendo o que é mediunidade. É preciso que se conheça o que é mediunidade. Porque não é você trazer pessoas para, como se diz, desenvolvimento mediúnico. Não. Mas você não sabe, você não sente, não está sentindo o que aquele nosso irmão, aquela irmã está sentindo dentro do seu corpo. Então é
Por isso é necessário que ele primeiro conheça o que é mediunidade. Para que ele possa então se educar, se disciplinar, começar a ter, conhecendo, ele vai saber a responsabilidade que ele precisa ter. A necessidade de estudar, manter-se sempre estudando, manter-se sempre com leitura edificantes. E quando se fala isso, muitos não aceitam. Como se, não, mas a leitura edificante, a conversa edificante é salutar, é importante para nós. Porque quanto mais um médium se edifica, mais ele contribui a cada momento em que ele participa de uma reunião mediúnica. Mas ele consegue transmitir algo mais salutar, benéfico para o espírito comunicante. Porque temos dentro daquilo que a doutrina do Espírito nos traz, o conhecimento dos mais diversos graus de criaturas que estão perambulando sobre o mundo espiritual. E que só quem participa de reuniões mediúnicas sabe as condições de que muitos irmãos nossos se apresentam. E que é necessário que nós... É esse conhecimento do médium que vai trazer a ele condições de poder, na hora em que ele está dialogando, na hora em que ele está conversando com aquele espírito, como orientá-lo, como ajudá-lo. Conhecendo a mediunidade, o médium vai saber como trabalhar a comunicação, como rejeitar determinadas palavras, como rejeitar determinados impulsos que podem ser agressivos. Então, a doutrina espírita, ela leva essa relação para outro patamar, o patamar do esclarecimento, da disciplina, da educação, do descobrimento do ser encarnado e do ser desencarnado. Que às vezes aparece irmãos nossos com 100, 200 anos atrás que não sabem que não pertencem mais ao mundo material. Alguns alimentando ainda rancor por alguém. Vejam a importância de um bom médium, bem disciplinado, bem educado, que procura estudar, procura ter leitura edificante, conversa edificantes. Porque não é simplesmente, se nós, dentro dessas 3 sociedades que nós falamos, por exemplo, o indígena vai lá para a sua oca lá, tem aquela erva alucinógena, entra em êxtase. Os nossos irmãos que fazem parte das religiões de matriz africanas, né, os médiuns saem de sua casa, vão lá e pronto, termina. Em sua maioria, não leem, não se educam, não procuram conhecer, não procuram ter uma regra na sua vida. Muitos são indisciplinados. A doutrina espírita, ela vem trazer esse esclarecimento da responsabilidade que nós precisamos ter com esse dom divino que Deus nos deu. Porque é isso que será importante para que essas relações, esse intercâmbio, seja intercâmbio salutares, saudáveis para todos. Alguns reclamam da mediunidade. A mediunidade não se disciplina, não estuda, não lê, não procura conhecer. Vamos buscar o conhecimento do que é mediunidade. Indagar, questionar.
pesquisar, atentar para o seu nível de... qual a sua mediunidade, e através do seu movimento você vai trabalhar de forma mais salutar, mais saudável. Porque é a responsabilidade do médium. Não é do Seno, não é do NEOS, não é da Federação Espírita Pernambucana, não é da Comissão Estadual de Espiritismo que tem a responsabilidade. Não, é o médium que precisa ter a responsabilidade, porque a mediunidade é dele, não é da instituição. Não é do mentor espiritual da casa. Não é do seu guia espiritual, do seu mentor, é dele. E é ele que tem a responsabilidade de educá-la, de discipliná-la, de trabalhá-la, de desenvolvê-la. E não é simplesmente na reunião mediúnica, não. Não é só isso. Ali é a parte final. Mas antecedente tem todo esse trabalho de conhecimento, de disciplina, de educação, para na hora em que se apresenta para o trabalho mediúnico, esteja apto para isso. Por isso é que é importante que o médium ele conheça. Por isso é que é importante que o médium estude. Nós vamos insistir sobre esse ponto. O estudo é importante, a disciplina é importante, o comprometimento é importante. É responsabilidade do médium. E se ele não tem responsabilidade, não tem compromisso consigo, como é que ele poderá desenvolver com competência o seu trabalho dentro de uma reunião mediúnica? Então, essa é a condição que a doutrina espírita nos mostra para que a gente possa desenvolver de forma saudável, salutar a mediunidade. Que ela não é trabalhada, como diria no popular, a toque de caixa. Não. Ah, não, porque eu sou um médium, tenho facilidade. Ótimo, que coisa maravilhosa. Então trabalha mais, educa-te mais, disciplina-te mais. Porque nós temos médios que têm uma facilidade muito grande. Mas é preciso que haja seriedade. É preciso que haja disciplina, responsabilidade. Né? A nossa Aldenora coloca aqui: o médium sério deve se abster do álcool, do tabagismo e outros vícios terrenos. O médium deve primeiramente estudar a codificação e demais obras espíritas sérias e fazer o seu recolhimento. Isso é importantíssimo. E não nos falta, né, literatura para isso. Não nos falta literatura para isso. Para nos trazer o conhecimento, nos trazer a importância da mediunidade. De como nós podemos ser útil para nós, para a nossa instituição e para o plano espiritual. Porque é importante que nós tenhamos a consciência de que Deus conta conosco. Se Ele nos deu esse dom que não nos pertence, é porque Ele confia na nossa responsabilidade de trabalhar em prol do esclarecimento nosso e de nossos irmãos, que necessitam também de esclarecimento. Então, é um trabalho de mão dupla. Nós estamos nos esclarecendo e, por conseguinte, quanto mais esclarecido, quanto mais educado, quanto mais disciplinado, mais nós contribuímos
com os nossos irmãos que vêm às diversas reuniões mediúnicas. Responsabilidade total de cada médium. Mas o que é importante nisso é que a gente também reflita sobre essa mediunidade. Que ela não deve ser motivo de orgulho, mas deve ser motivo de humildade, de simplicidade. E nós temos por o nosso Francisco Cândido Xavier o expoente da mediunidade, que nos deixou como herança mais de 400 obras para nossa edificação, das mais diversos tipos de conhecimento. Começando com o seu André Luiz, Emmanuel e tantos outros espíritos que, através da sua mediunidade, nos trouxeram riquezas de esclarecimento. Potencialidade mediúnica plena. Mas simples e humilde. Embora fosse a atenção e os holofotes por onde fosse, mas era a sua simplicidade, a sua humildade. Então que observemos então neste nosso irmão a condução do nosso trabalho que ele desempenhou com maestria, o maior médium que pisou sobre este orbe depois de Jesus, e no nosso planeta não tem igual. Seu Divaldo, um médium extraordinário, mas o seu Francisco Cândido Xavier está num patamar acima. Então é uma grande lição que nós temos exatamente do trabalhar, da responsabilidade, do compromisso, do amor pela doutrina, do amor pelo Evangelho de Jesus, do amor para com o próximo. Porque quantos irmãos, quantas irmãs estão no plano espiritual, não estão aguardando a oportunidade de que nós possamos ser o instrumento de sua comunicação. Exatamente, Aldenora. Vaidade e orgulho não tem jeito. Vai à bancarrota. Não tem jeito. Entra no processo obsessivo. E às vezes, viu, Adenor? Às vezes é um médium que, né, é duro na queda, não quer admitir que está num processo obsessivo. Né? E há casos de médium, por exemplo, simplesmente saíram da instituição porque foi conversado, mas não aceitou que estava num processo obsessivo e deixa a instituição de lado e vai-se embora, segue o seu rumo. Então precisa ter humildade, precisa ter simplicidade nisso aí. Precisamos ter humildade. A humildade é a base. A humildade é a base do nosso trabalho. Precisamos ter humildade e simplicidade de coração. Como Jesus o foi, aliás, ele é. Como Jesus o é. Simplicidade e humildade. E deixou isso como exemplo para nós. Então, a partir do momento em que a doutrina espírita nos traz, aí eu vou utilizar aqui o termo que a nossa Aldenora falou, nos coloca nos trilhos da mediunidade, em que a gente tem todo um percorrer, né, de estudo, de descoberta, de educação, de disciplina e de trabalho. Olha o trilho.
para que a gente possa, né, ser um médium em toda a sua plenitude, contribuir para a grande obra de Deus. Essa é a grande obra de Deus. Deus é perfeito em tudo que Ele faz, absolutamente perfeito. Nós não compreendemos, não entendemos. E se a gente parar para refletir esta obra que é a doutrina espírita, o conteúdo de conhecimento e de esclarecimento que ela traz, abordando todos os aspectos da vida, e um dos aspectos a ser quebrado, os grilhões da ignorância, trata-se exatamente da mediunidade. Dessa relação, desse intercâmbio que ocorre entre os dois planos, material e espiritual. Dessa relação que nós temos 24 horas por dia. Esse intercâmbio nosso é 24 horas por dia. No momento em que o nosso corpo físico repousa, nós estamos pleno no mundo espiritual. Estudando, aprendendo, trabalhando, se instruindo. Aldenora vai estar lá orientando, ensinando. Eu vou estar carregando pedra. E a Aldenora instruindo. Então cada um no seu papel, no seu trabalho. Mas nós estamos lá trabalhando de alguma forma, estamos lá aprendendo. Continuamos o nosso aprendizado. Aprendemos aqui, preso à condição material e também no mundo espiritual. Então que nós nos preparemos, né, para desempenhar, quando nós nos libertarmos do corpo físico, que nós estejamos prontos para continuar trabalhando no plano espiritual também. Se nós damos uma olhada nesse nosso orbe de 8 bilhões de criaturas, e a gente vê a necessidade de evangelização, de esclarecimento da lei de amor de Deus, imagina o mundo espiritual, que é 3 vezes mais do que isso, são 24 bilhões de criaturas. Olha quanto trabalho nós temos a exercer. Quanto nós temos ainda que aprender. Boa noite, Aldenice, seja bem-vindo, obrigado por sua presença. Mas as suas pedras é pequenininha, Aldenora. A minha é aquelas pedras da pirâmide, né? Não sei quantas toneladas que eu tenho que carregar, né? Mas é isso mesmo. Mas todos nós estamos aqui exatamente, cada um contribuindo da melhor forma nesse processo de aprendizado, a qual todos nós aqui nos encontramos. Estamos aqui exatamente nesse processo de aprendizado. E o que é importante é que nós perseveremos no nosso aprendizado. Continuemos no nosso estudo. Continuemos na busca incessante do conhecimento que é importante para o nosso espírito. A acumulação desse entendimento do que é a vida, do que é a justiça divina, do que é a obra de Deus. E a gente vai então compreendendo tudo que ocorre na vida. Entendemos cada situação. Outrora, quantos irmãos nossos tinham uma mediunidade aflorada e não foram taxados de louco e colocados nos hospícios lá, drogados lá, e ficaram lá abandonados pela família. Então, é isso mesmo, Albérico. Disciplina, disciplina e disciplina. Por quê? É bom para nós. Não é exigência da doutrina espírita, não. Ela nos orienta aquilo que é bom para nós. E quanto mais disciplinado eu for, melhor será para mim. Quanto mais disciplinado eu for, melhor eu vou contribuir com o trabalho mediúnico. Melhor eu vou contribuir com essa relação, com esse intercâmbio entre os dois planos.
mas eu consigo compreender, mas eu consigo entender a importância que é o intercâmbio entre nós, encarnados, e os nossos irmãos desencarnados. E só a doutrina espírita é que nos trouxe esse esclarecimento. Só ela é quem nos traz esta orientação para todos nós. Então, nós fizemos exatamente esse comparativo, essa busca de entendimento sobre sociedades bem diferentes, cada uma com uma proposta diferente, cada uma com uma forma de se relacionar com o plano espiritual de forma diferente. Os nossos irmãos indígenas ainda da sua forma primitiva. Os nossos irmãos das religiões de matriz africanas um pouco mais avançado, mas ainda de uma forma primitiva. E vem a doutrina espírita que começa então a trazer uma compreensão maior sobre isso. Então, não há, né, como nas outras duas, nenhum rito, nem uso de nenhuma droga, nem músicas, nem cânticos, nem palmas, absolutamente nada. A oração. Há o comprometimento, a responsabilidade de eu saber o que é que eu estou fazendo na reunião mediúnica. Por que é importante eu estar ali naquela reunião mediúnica? Por que é importante esse intercâmbio? Vejam que muda a compreensão, muda o contexto da relação. Não que ela tenha um grau de maior importância que a demais. Não. Cada uma tem a sua importância. Cada uma tem a sua equipe espiritual trabalhando ali. Curas, orientações, cuidados. Todas têm. O que difere das demais, a doutrina espírita, exatamente não utilizar de nenhum condicionante material. Utilizar-se apenas do verbo. E o principal verbo, que é necessário, que é imperativo, é o verbo que está no primeiro mandamento da lei de Deus. É este verbo que precisa prevalecer em todo o intercâmbio, em toda a reunião mediúnica. O verbo amar. E eu só compreendo isso, que eu necessito praticar, que eu preciso exercitar esse verbo, quando eu começo a entender perfeitamente o que é mediunidade. Que eu entendo a minha responsabilidade como médium. Que eu assumo o meu compromisso como médium. Que eu me educo como médium. Que eu me instruo como médium. Exatamente, Eldendura. Tarefa de amor e de caridade. Dos dois lados. Não apenas do nosso, mas também deles, porque eles estão prestando amor e caridade para conosco. Porque estão nos orientando, nos instruindo, nos esclarecendo de que não façais aquilo que eu fiz. Não cometeis o erro que eu cometi. Então é uma prova de amor e de caridade para conosco.
Porque quantos irmãos não vêm narrando a sua dor, o seu sofrimento, a sua angústia? Porque fez isso, aquilo ou aquilo outro. E que se encontra amargurado por aquela situação. Então, o que é importante? O que outros que alimentam ódio e que vivem sofrendo. Então, é uma prova também de amor e de caridade para conosco, porque ele vem nos esclarecer de que, olha, gente, meus amigos encarnados, meus irmãos encarnados, despertem para Jesus, acordem para Jesus, para não estarem aqui desse lado de cá, com toda essa dor, com esse sofrimento, com essa angústia, com esse ódio que eu tenho carregado. Vejam com contexto amplo do que é esse processo de comunicação, de intercâmbio, de relações entre os dois planos. Precisamos ampliar o nosso olhar para isso. Precisamos aprofundar o nosso entendimento em tudo isso. Pensar em cada comunicação, pensar em cada palavra. Que aprendizado está nos trazendo? Que recado está nos dando? Por isso é que eu digo, é uma tarefa de amor e de caridade de ambas as partes. Se nós estamos ali no desenvolvimento, no exercício da nossa atividade, eles estão vindo para também nos trazerem a sua relação. Pronto, dê boa noite aqui, mande um beijo, vá. Dê boa noite. Eu sei, mas as pessoas estão vendo você. Como estão vendo? Estão no outro celular, cada um no seu celular, mas está vendo. Está me vendo, estão me ouvindo, estão vendo e ouvindo você. Dê boa noite, dê um beijo, vá. Pra vovô. Boa noite. Pronto, tchau, viu? Tá aqui. Certo? Então, é uma relação de ambas as partes. Ai, meu Deus, essa menina sapeca, Jesus. Agora em silêncio, tá? Sem mexer em nada, por favor, ok? Quietinha, tá certo? Então, é uma relação, né? Com a nossa, aqui. Com essa menina sapeca aqui. Né? Então, é uma relação de proximidade naquele momento em que nós estamos, né, trabalhando, exercitando a nossa mediunidade. Né? E que nós estamos, né, oportunizando a que alguém possa vir fazer a sua comunicação, dar o seu recado, dar a sua orientação, dar as instruções. Os nossos mentores espirituais da nossa casa não vêm nos trazer esclarecimento, então esses nossos irmãos também. O que precisamos é ter a mente aguçada e o ouvido aguçado para captar e entender todas essas mensagens. Aldenora coloca aqui para nós, André Luiz, o ódio é como um incêndio que a tudo queima e consome, mas o amor sabe como apagar o fogo e desconstruir. Porque o amor é de essência divina. O amor vem de Deus, o nosso Pai, o nosso Criador. E se nós somos filhos de Deus, nós também somos amor. Jesus afirmou: vós sois a luz do mundo, o sal da terra. Que brilhe a vossa luz. Que façamos no nosso dia a dia, nas nossas atividades de desenvolvimento, de trabalho mediúnico. Reconstruir, né, Aldenora? Fazer com que exatamente essa luz brilhe. Que esse amor paire naquele ambiente. Porque será algo benéfico para todos nós. Nos enriquecemos. Crescemos. Evoluímos. É para isso que nós estamos aqui, minhas queridas irmãs e meus queridos irmãos, para crescermos e evoluirmos espiritualmente. Para reconstruir o que nós danificamos em nós.
para fazer com que esta chama divina, que é a chama do amor, possa ser acesa dentro de nós e dissipar toda a erva daninha que nós cultivamos dentro de cada um de nós. E no momento em que nós somos levados, conclamados, chamados para essa responsabilidade mediúnica, que nós a abracemos com muito amor. Que em cada momento em que nós vamos participar de uma reunião mediúnica, que aquele seja como nós fôssemos receber o mais valioso de nossos irmãos, do nosso filho, a criatura mais valiosa da nossa vida. Nada posso lhe dar que já não existe em você mesmo. Não posso abrir-lhe outro mundo de imagens além daquele que há em sua própria alma. Nada posso lhe dar a não ser o impulso, a chave, a oportunidade. Eu ajudarei a tornar visível o seu próprio mundo, e isso é tudo. Com esta frase do escritor e poeta alemão Hermann Hesse, queremos agradecer a Aldenora por esse honroso convite de estarmos aqui e agradecermos a todas as senhoras e agradecermos a todos os senhores a sua atenção, o seu carinho, o seu respeito, mas, acima de tudo, a paciência. A paciência com a qual cada uma das senhoras e com que cada um dos senhores se dedicaram a nos ouvir. O nosso muito obrigado, senhoras e senhores, muito obrigado. Queremos agradecer a Aldenora, Laudineide, Albérico, Susan, Rosiane. Agradecemos e a todos aqueles que aqui passaram e aqueles também que estarão aqui assistindo essa live que ficará gravada aí no Instagram do Seno, a presença carinhosa e essas vibrações, de amor e de carinho com que todos vocês externaram para este humilde aprender da doutrina espírita. Desejamos a todos uma noite de muita bênção, de muita paz e de muita luz. Vamos orar e vamos agradecer a Deus por esse breve momento, mas de muita reflexão para todos nós. Senhor da vida, Pai de infinita bondade, justiça e misericórdia, nós te agradecemos, Senhor, por esse breve instante em que aqui estivemos todos nós, encarnados e desencarnados. Aqui estivemos, Senhor, em nome de Jesus. E te agradecemos, Senhor, por essa noite de paz, de luz, de amor, de caridade, de união e de concórdia com que relacionamos a todos nós, Senhor. E rogamos, Senhor, que sobre todos aqueles que aqui se encontram, tanto encarnados como desencarnados, Senhor. Todos aqueles que se encontram nos hospitais, nos manicômios, nos presídios, nos asilos e nos leprosários. A todas aquelas criaturas, Senhor, que vivem clamando por vossa piedade, por vossa misericórdia e por vosso perdão. A todas as criaturas, Senhor, que vivem nas trevas, que vivem na escuridão. A todos os teus filhos, Senhor, que vivem sobre todos os recantos deste imenso universo em que tu criaste, envolve a todos com a tua bênção, com a tua graça, com a tua paz, com a tua luz e com o teu amor, em nome de Jesus. Em nome de Deus, em nome de nosso Senhor Jesus e em nome do mentor espiritual do Seno, Djalma Montenegro de Farias, é que então me sinto autorizado a dar por encerrada mais uma live do NELS, Centro Espírita, 9 de outubro, da cidade do Moreno. Muita paz e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Muito obrigado, senhoras e senhores. Muita paz a todos.